só colocando para gravar aqui, que tava esquecendo. É, e aí tá no caso do 29. O 29 era um que ele tava com os amigos, eles já tinham se programado o mundo maior para orientar o 29 nas suas primeiras experiências de projeção consciente. Só que aquele dia ele estava com amigos em um bar, se eu não me engano, na casa de um amigo, e aí eles tiveram que fazer todo um trabalho de preparação, de harmonização, ele foi tomar banho, aí foi feita uma limpeza, e agora vai ser o momento em que o 29 vai ter a sua primeira experiência da saída do corpo. Então a gente estava nessa parte. Aí se quiser ler, Andréia, pode ir. Ah, sim. Peraí que Só um minuto. Ah, agora. Tava fechando as janelas no computador aqui enquanto você falava. Então vamos lá. 29, no estado intermediário da vigília para o sono. Sim, nós estamos lendo Saída do Corpo. Então, 29, no estado intermediário da vigília para o sono, ouvia tudo com certa emoção. Despertou, entretanto, abruptamente e se lembrou das palavras de Fernando. De quem as teria ouvido? No seu íntimo, sentia que conhecia aquele tom de voz, porém não se lembrava de quem, e sentiu temor. Como costumava fazer nos momentos de aflição ou de dúvida, apanhou o evangelho que conservava sempre à mão, abrindo-o com ansiedade. Leu então em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus meu, pensou 29, será que estou ouvindo algum chamado para anunciar o Evangelho? Não, não pode ser. São muitas as minhas imperfeições. Apenas gosto com sinceridade de ler os ensinamentos do Mestre e de esforçar-me para praticá-los. Deixou o livro cair para o lado, já quase dormindo. Fernando procurava acalmá-lo, aplicando-lhe passes. Deite-se de bruços, ordenou-lhe mentalmente Fernando. Sua ordem transformou-se em pensamento vivo no cérebro de 29, repetindo-se várias vezes como se fosse uma gravação. Ele obedeceu e ficou na posição ordenada. Fernando, então, passou a transmitir-lhes fluidos através do passe, na região da medula oblonga. Miramês aproximou-se de nós e, apontando para determinados pontos, esclareceu. Observemos atentos as emanações que saem da coluna do nosso irmão. Vejamos os dedos de Fernando. Trabalham como ímãs, cuja força é de atração gerada pelo pensamento. Correntes de energia pesada que os pensamentos inferiores de 29 acumularam durante o dia, bem como os provenientes do ambiente que frequentou nesta noite, além das vibrações de outras pessoas, que, afinizadas com seu modo de ser, acharam guarida em sua coluna, perturbam-lhe as emoções. Se permanecerem ali, enfraquecerão suas células e empobrecerão o próprio sangue, manifestando-se então enfermidades que a medicina terrena conseguirá registrar por seus sintomas, sem contudo definir-lhes as causas. Alguém quer falar? Eu vou falar, mas eu vou só deixar o próximo parágrafo também para ele. Tá. Essa massa gelatinosa, comumente chamada de tutano, é, por assim dizer, uma região grandiosa na função do desprendimento do corpo astral. Entretanto, nós não poderemos definir ou determinar o ponto exato onde se prende o perispírito e por onde ele sai do corpo físico, durante o sono do corpo ou em viagens astrais conscientes. É de se notar
Remata com leve sorriso. O quanto vale o pensamento reto e o quanto nos ajuda em nossa autodisciplina, o exercício divino da caridade. Eu queria só comentar essa parte quando o Miramês falou no 29, as correntes de energia pesada que os pensamentos inferiores de 29 acumularam durante o dia, bem como os provenientes do ambiente que frequentou nessa noite. Além das vibrações de outras pessoas que, afinizadas ao seu modo de ser, acharam guarida na coluna, perturbaram-lhe as emoções. Eu achei essa frase aqui muito, muito rica, sabe? Porque primeiro mostra o aspecto durante o dia, como estava prejudicando o trabalho espiritual que ele ia realizar ali, devido às energias que foram acumuladas, e elas entram na circulação energética dele. Então, os pensamentos durante o dia, eles não são assim, opa, cortou, acabou. Não, aquilo gerou correntes de pensamento, gerou formas mentais que elas ficam ali em um circuito fechado, e aí tem todo um tempo para que o organismo ele consiga exteriorizar e limpar essas emanações. Então ali ele falando sobre como que isso, né, a vivência dele e o local que ele foi, né? Então quando a gente vai para um local, a gente tem uma troca energética com o ambiente também. Então ali, por ele também ter uma predisposição, ele acabou assimilando aquelas energias do ambiente, né? Então, dependendo dos locais que a gente vai, a gente pode se proteger energeticamente, como que formando um campo de proteção mesmo, né? Você pode criar aí uma esfera, um oval, como uma forma de proteção, e não só isso. A ideia é que cada vez mais a gente seja portadores de energias benéficas ao ambiente. Todos os locais sempre tem espíritos que estão ali querendo auxiliar. Então, no momento que vai em um ambiente mais pesado, é aquela vibração que não entra em sintonia com as vibrações mais baixas. Pelo contrário, é como um sol que vai ali para iluminar. Então, eram esses pontos que eu queria colocar, né, como que veio e estava repercutindo ainda à noite aquelas vivências dele, né? Mesmo ele tomando banho, ele já começando a limpeza, e ele falou do tutano, essa massa gelatinosa, que é uma região muito importante no desdobramento astral. Eu queria saber, né, se o Silvio ou alguém poderia falar um pouquinho mais sobre o tutano, se conhecer, né, essa massa gelatinosa. Eu não sei se o Silvio aí tem mais informações sobre o tutano, só para esclarecer para a gente. O que o pessoal chama de tutano, na verdade, é a medula óssea, né? Que, assim, em termos de corpo físico, ela é responsável pela formação de todas as células sanguíneas. E é justamente no nosso corpo o sangue que leva, né, o oxigênio, e a gente pode traduzir isso como energia, para todas as células. Então, a importância, em termos de corpo físico, fundamental da medula óssea, justamente ela produz o carreador, né, dos elementos que cada célula precisa para cumprir a sua função. Então, isso tudo a gente pode traduzir em energia, né? Ele é produtor dos veículos que transportam as energias até cada ponto de acordo com a sua necessidade. E só lembrando, né, que ele fala aqui da coluna, não sei o quê, que a gente sempre vê os chakras, né, dispostos, né, sobre a coluna, é que na região da coluna estão os 3 canais mais importantes de fluxo energético do nosso corpo, né, um central e 2 que vão serpenteando em volta desse principal. Então ali é o fluxo principal de energia que nós temos, seja ela de uma qualidade melhor ou de uma qualidade mais perturbada. É por ali que eles fluem. Mas, assim, em termos de tutano, acho que principalmente a relação é essa. Como no corpo físico ele cria
os transportadores, né, dos elementos que mantêm a gente saudável, da mesma forma ele deve ter uma ligação em termos energéticas, produzindo a mesma atividade, só que um nível espiritual. Ou a espiritualidade se utiliza, né, dessa forma de carreamento energético para distribuição energética também. Dois pontos que eu queria colocar. Um é, por exemplo, questões relacionadas a dores, protusões, hérnias, né, que a gente vê na minha família tem. Eu já tive protusão, deixei de andar algumas vezes. Graças a Deus hoje não tenho mais, já faz muitos anos. Não fiz nenhum tratamento específico, mas sumiram. Mas isso estaria relacionado a desequilíbrios, por exemplo, os energéticos. E outra questão é quando o Ismael fala dessa proteção dentro de uma esfera, na hora que a gente vai se deslocar para lugares de uma vibração mais negativa, né? Eu fico pensando no trabalho do meu filho. Uma vez ele me perguntou, mas mãe, como é que eu faço para me proteger? Porque em algumas situações ele tem que visitar presídios, né, fazendo seus trabalhos, e são situações de uma densidade negativa de energia, assim, horrível. E aí eu sinto ele baqueado, sabe? Eu sinto ele muito baqueado energeticamente. Então, isso que você falou, Ismael, eu já vou repassar para ele, né? Reforçar já o que eu já estava falando. Mas realmente a gente tem que estar nos lugares com muita consciência, né? Seja em casa, seja a gente com a gente mesmo, o que é que a gente está emanando para a gente mesmo, né? E cuidar com carinho, né, para os lugares onde a gente vai, se protegendo para a gente também ser sol, né? É isso que eu fiquei pensando. Essa proteção, tá, de início, ela está ligada intimamente com aquilo que a gente fala sempre, né? O vigiar e orar, né? Que é o ponto inicial de qualquer proteção. É você estar atento, né, aonde você está e entrar em sintonia através da oração, de um pensamento elevado com teus mentores, com a espiritualidade que te acompanha. A proteção energética, como o Ismael diz, ele já demonstrou isso para a gente em várias oportunidades, né? Até para a gente ir da fonte ao salão, né? Você cria como se fosse uma redoma ao teu redor, né? E aquilo é formado de energias protetoras, e teus bons pensamentos associados aos pensamentos de igual intensidade dos mentores da espiritualidade ao teu redor vão enchendo aquela esfera de energias protetoras, de energias benéficas, né? Funciona mais ou menos assim. Então, é um trabalho de sintonia, de fé, né? De você saber que aquilo está sendo feito, você acreditar, e confiança. Você tendo confiança na espiritualidade, você está sempre protegido. Quanto à questão que você falou dos problemas de saúde em si, a gente já leu algumas vezes que os distúrbios, né, as dificuldades energéticas vão ao longo do tempo causando alterações a nível físico. Então, da mesma forma que o processo se desenvolve do desequilíbrio até levar à doença física, o inverso também é verdadeiro. Conforme você vai se equilibrando, suas energias vão se equilibrando. Agora, eu não poderia te dizer com que intensidade isso acontece, com quanta facilidade a gente projeta energias desequilibradas que acabam nos fazendo sentir mal a nível físico, e quanto a gente consegue nos equilibrar para reverter esse processo. Mas isso é um caminho de duas vias. Tanto você desequilibrando, você adoece, como você se equilibrando, você encontra a saúde. E esses pontos, né, que a André colocou e que o Silvio já complementou bem, eu vou contar com dois casos, né, um para cada pergunta sua. O da proteção, isso que você falou para o seu filho, né, essa questão do Silvio foi mesmo
fantástica. É a questão mesmo dele orar e vigiar, ele entrar em sintonia com os mentores, e essa esfera é um processo de ideoplastia. Pela vontade, juntamente com os mentores, ele cria, com essa finalidade de proteção. E aí eu vou contar um caso que aconteceu com o Gustavo, né, o meu primo, que fez por trago uns casos dele. Teve uma vez que ele estava em desdobramento, ele se viu ali fora do corpo, e aí apareceu um espírito que ele nunca tinha visto, ele não sabia quem era, chegou ali meio que com uma roupa de boiadeiro, aí ele falou assim, mas eu não sei como, quando eu criei uma esfera ali de proteção separando, e aí eu falei, quem é você? Ele, não, eu vim aqui para te chamar para um trabalho. Aí ele falou assim, não, eu vou só se tiver aqui a autorização do meu mentor. E apareceu realmente, o mentor falou assim, não, você pode ir com ele. E aí teve um trabalho lá que foi feito. E aí depois o mentor elogiou a criação da proteção que ele fez. Ele falou assim, você tem que, é isso mesmo, no momento que você tem alguma coisa que você percebeu que não está boa, você já se protege, tal como você fez, né? E ele criou essa esfera. E ele mesmo falou assim, olha, não sei como, eu estava ali e já criei, já projetei como uma forma de proteção. Então esse é um caso, né? E o outro caso, com relação o da coluna, né, tal como o Silvio colocou, é esse processo que vai se densificando até chegar no corpo físico. Então, as suas matrizes estão ali nos corpos energéticos por questões de vivências do passado, enfim, dos mais variados motivos, mas ali que quase sempre são as causas. E tem um filme um documentário que tem no Netflix chamado Heal, Cura. O meu inglês aqui falado é bem sofrível, mas esse documentário é bem interessante, gente. E aí tem um caso de uma pessoa que teve um rompimento na coluna e ele ficou paralítico ou tetraplégico, acho que foi paralítico. E ele, depois disso, ele começou um trabalho de autocura. Ele falou assim, eu não quero ficar numa cadeira de rodas, eu quero voltar a caminhar. E ele começou um trabalho diário de mentalização, de movimentação energética para a reconstrução da coluna. Ele foi todo dia. E ele falou que quando ele chegou no ponto que ele ficava 3 horas completamente concentrado na reconstrução da coluna, até que realmente ele conseguiu depois voltar a caminhar. E depois disso ele passou a dar cursos, né, escreveu livros sobre esse processo dele. Então ali eu falei assim, mas como é que foi? Ele reconstruiu só a coluna vertebral? Não, ele deve ter feito uma verdadeira movimentação, realmente vibrando a cura, juntamente com seus mentores, de um trabalho energético que vai ali trabalhando desde os corpos energéticos, aonde era o fulcro dessa causa, e vai reconstruindo até na estrutura física, que é muito mais difícil, mas ele reconstruiu. E o documentário mostra, aí fizeram radiografia, é bem interessante esse caso, sabe? Que bacana isso. Aí vem, às vezes, a medicina condena, né? Não, vai morrer não sei quanto, daqui a não sei quantos dias, né? Mas é a limitação dos conhecimentos mesmo. Muito bacana essas histórias. Vou continuar aqui, então. Olha aí, Ismael, lembrei da proteção que o Paulo ensina para benzer. Foi, Neuza, foi? Foi, a Neuza falou aqui outras informações aqui que eu tô vendo agora. Uma a luz lilás, envolver a luz em uma luz lilás, então como uma forma de proteção também. Então tem essa questão mesmo dessa esfera luminosa. Inclusive nos trabalhos, quando eles foram passar para a gente a metodologia, né, ali entrando na fonte, quando eles passaram a metodologia foi muito simples, era primeiro ir para a fonte como um ponto de encontro, onde ali eles iam trabalhar. A gente não sabe como é que é esse trabalho, eles falam que eles colocam equipamentos, deve ter equipamentos individuais e coletivos, e eles falam ali para ser feito uma interligação no grupo, e aí ele falava em envolver numa esfera lilás.
acaba que a gente não faz muito essa esfera lilás, mas foi passado a esfera e lilás, né? E depois ir em direção ao vórtice, e aí pronto, era um trabalho de sustentação ali. E ela colocou a outra aqui, a proteção que o Paulo ensina para benzer, porque o Paulo, que é aquele que vez por outro eu trago aqui, que é um benzedor, e ele é um católico, mas um católico de uma mediunidade impressionante, sabe? Ele, quando ele faz as benzeções, ele percebeu que ele se colocando dentro de uma pirâmide de base quadrada, protegia ele de muitas rebordosas que ele sentia. Então, por conta própria, ele percebeu, e ele tem uma mediunidade muito forte, ele é um ectoplasma sensacional, a capacidade mediúnica dele é fora de série. E aí ele falava assim, ó, eu comecei a criar uma pirâmide de base quadrada, e aqui é a minha proteção. Então, toda vez que ele vai benzer, ele se projeta dentro de uma pirâmide de base quadrada. Sem esquecer do Merkabah, né? Que na verdade é um imenso e poderosíssimo campo de proteção, né? Aquela pirâmide, né? Aquela figura, né? Faz parte da geometria sagrada, que vira e mexe a gente traz aqui para a gente, que a própria espiritualidade já nos colocou, né? Que a gente já sabe que na verdade o salão tá incluído dentro dessa estrutura. É um campo de uma proteção assim, e pelo que se diz, um dos mais poderosos. E existem técnicas, tanto de ativação, como de você criar um Merkabah com você te envolvendo, mas aí precisa, acho que, um pouco mais de dedicação e treino. Eles falaram que o templo, na verdade, não é que ele está dentro, o templo é o próprio formato do templo, é assim, né? Esse é o formato do templo, é o próprio Merkabah. Quer dizer, exatamente, a gente está dentro do Merkabah, né? Foi isso que eu quis dizer aqui, que é essa figura assim, e o templo fica assim meio que deitadinho dessa forma aqui. É possível, eu tava pensando nele também, sabe? Acabou que eu não ia falar, mas eu tava pensando no Merkabah. Vou continuar então. Fernanda afastou-se do aprendiz e, com habilidade, ajudado por Caína, limpou com facilidade as mãos que pareciam, sob nossas vistas, enlameadas e com dor francamente desagradável. Miramês aproximou-se da cama, onde já dormia 29, e passou suas mãos sobre o epigastro do companheiro, parecendo deslocar algo que a nossa audição registrava. O que é epigastro, hein? Que parte é essa? Não sei se vocês sabem dizer. Epigastro é onde fica, seria mais ou menos onde estaria o chakra gástrico. É o que o pessoal chama de boca do estômago, popularmente. Sim. Ali é o epigastro. Okay. É a região bem do meio do abdômen. Se você dividir num jogo da velha o seu abdômen, o quadrado do meio é o epigastro. É onde o pessoal reclama de dor de azia. Quando eu tem alguma coisa de nervosismo, dá logo uma pontada lá. É porque o chakra gástrico, o chakra gástrico, ele é diretamente relacionado às emoções mais, digamos assim, inferiores, na falta de uma palavra melhor para usar. Tá? Enquanto o cardíaco são as emoções superiores, o gástrico está ligado às emoções mais ainda materializadas, mais pesadas. E é engraçado também, porque quando tem alguma tensão muito forte, até o odor do suor, ele muda completamente. Não sei se vocês experimentam isso. Parece que, minha gente, é horrível o cheiro que sai das axilas quando tem algum nervoso. Assim, horrível. É um veneno. Você está exalando as energias que estão circulando. Ave.
Interessante, Já né? deve ter ouvido várias vezes. Ah, tô com dor, tô com raiva e tenho dor de estômago quando fico com muita raiva. Mas vamos lá que tá na hora. Vamos lá que tá